Olá, meu nome é Helene Dapper, eu sou do curso de licenciatura em Pedagogia, concluinte agora no ano de 2020, pelo Centro Educacional Uninter, Polo Santa Rosa. Eu estou apresentando o meu estágio sobre diferentes contextos. Faz parte da nossa grade curricular dos estágios realizar esse estágio que não é realizado em escola. A gente deveria escolher um outro ambiente para desenvolver uma atividade e eu escolhi desenvolver o meu plano de ação de diferentes contextos, então em formato de catequese ou então de escolinha dominical para crianças de 5 a 7 anos. Vale lembrar que essa denominação varia de acordo com a religião. Se é a religião católica, chama catequese, para os evangélicos é a escolinha dominical. Como conteúdo da minha aulinha, então, para as crianças em escolinha dominical, eu escolhi fazer uma contação de histórias. Eu escolhi a história de Davi e Golias. Ela está no livro, no livro base que é a Bíblia, porém eu não vou contar ela conforme ela está escrita aqui na Bíblia, e sim como ela está na Bíblia para as crianças. Então ela apresenta uma linguagem mais fácil, de melhor compreensão para as crianças. O que a gente pensa com essa história? Onde a gente quer chegar? Quais são os objetivos? Sempre que a gente fala em contação de história, a gente quer desenvolver a imaginação das crianças, a interação, a compreensão, e geralmente a gente escolhe as histórias com algum fundo de alguma mensagem que a gente quer passar para elas através dessa história. Então, a história de Davi e Golias é bastante interessante porque ela nos traz várias mensagens, e isso a gente vai conversar no decorrer do nosso vídeo. Mas assim, eu pensei em contar ela através de um varal de imagens ilustrativas da história, que a gente fez esse varal, a gente confeccionou, é um recurso a mais que a gente tem para sempre visando essa melhor compreensão das crianças e também atrair a atenção delas. Então vamos lá. O que é a história de Davi e Golias? Aqui, como a gente vê na primeira imagem, Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas, um menino, não se trata de menino, mas uma pessoa muito pequena, de estatura muito pequena. Ele tinha mais 4 irmãos. E ele era o responsável, ele era o mais novo de todos os irmãos, ele era responsável por cuidar das ovelhas, do rebanho das ovelhas do pai dele. Aqui Davi tocando a harpa, Davi tocava a harpa para as ovelhas. Então, conclui-se que Davi era um pastor de ovelhas. Porém, como essa história se passa lá no tempo de Jesus tinha muitas guerras,
E o povo de Deus, ao qual Davi pertencia, estava em guerra contra o povo de Deus, chamados israelitas. O povo de Israel, então, estava em guerra contra os filisteus. Conta a história que era um vale entre duas montanhas, a gente pode ver aqui na imagem, onde eles lutavam. E essa guerra durou por muito tempo. Havia entre os filisteus um senhor chamado Golias. Golias era um homem muito grande, de estatura quase 3 metros de altura. Ele era conhecido gigante Golias por ser de tamanho muito grande. Golias desafiava o povo de Deus insultando. Passou insultando assim 40 dias, insultando, dizendo que não havia entre o povo de Deus alguém que ousasse desafiar ele, porque ele venceria, porque ele era mais forte, porque ele tinha a melhor armadura, ele tinha a melhor espada, ele era munido de escudo. Então ele estava muito preparado. Por isso ele ofendia muito o povo de Deus, o povo de Israel, que estava lutando contra eles, porque ele achava que ninguém estava à altura dele para lutar com ele. Pois bem, passou-se o tempo e um dia o pai de Davi pediu que Davi fosse até o campo de batalha levar comida para os seus irmãos, que também estavam lutando nessa guerra. Os irmãos de Davi faziam parte do povo de Israel, que lutava contra os filisteus, no caso, contra o gigante Golias. Quando Davi chegou no campo de batalha e ouviu os insultos do gigante Golias, Davi se apresentou ao rei Saul, que era o rei de Israel. Quando Davi se aproximou ao rei, disse ao rei que ele não conseguia mais ouvir aqueles insultos que Golias estava fazendo, dizendo que ninguém tinha capacidade de lutar contra ele, que ele era o mais preparado e que não havia soldado entre o povo de Deus, entre o povo de Israel, capaz de combater e vencê-lo. Davi então se aproximou do rei e disse a ele que Davi lutaria contra Golias. Mas o rei não ia permitir tal coisa, porque Davi, um homem de estatura baixa, Golias sendo um gigante daquele tamanho, o rei Saul pensou que ali não tinha possibilidade de haver um confronto, porque Davi era muito pequeno, não ia ter chances de lutar contra Golias. Porém, Davi insistiu e disse pro rei que ele já havia matado um leão, que tentou atacar suas ovelhas, havia também matado um urso numa outra oportunidade, que também tentou atacar as ovelhas. Enfim, que Davi convenceu o rei Saul que ele lutaria com Golias. O que o rei fez então? O rei mandou trazer a melhor armadura, o melhor escudo, a melhor lança, que eram as armas que existiam na época, para preparar Davi para a luta. Só que Davi, pequenininho daquele jeito, não conseguia, não tinha forças para segurar toda aquela armadura, aquele escudo, não tinha condições de acontecer dessa forma. E Davi disse ao rei que não, que ele tiraria todo aquele aparato de proteção, de segurança, que ele ia lutar com as armas que ele possuía. Quais eram as armas de Davi?
As armas de Davi eram um bodoque, um estilingue e o seu cajado. Então Davi foi até o riacho, apanhou 5 pedras lisas, colocou no seu bolso e foi até Golias para travar essa luta. O que acontece? Golias continua zombando de Davi, zombando do povo de Deus, aquele homem tão pequeno ali, preparado para o confronto apenas com o seu cajado e o seu estilingue. Davi pensou que seria uma luta fácil, já que ele estava tão bem preparado, tão munido de tanta armadura, de tantas, né, armas disponíveis na época, então pensou que seria fácil. Porém, o que aconteceu? Quando o gigante Golias quis atacar Davi pegou o estilingue, girou com muita força, toda a força que ele tinha e pá! Lançou uma pedra que deu bem na testa do gigante e o gigante caiu, morto no chão. Aqui está a imagem, Davi comemorando aquele homem tão pequeno derrotou o gigante. Davi foi muito aplaudido pelo povo de Deus e ali se encerrou a guerra. Então, com esse conflito final entre Davi e Golias, e o rei, que já havia prometido muitas riquezas para quem ousasse desafiar, para quem fosse corajoso e tivesse a ousadia de desafiar o Golias, então presenteou a família de Davi com muitos bens e eles passaram a ter uma vida bastante confortável a partir de então. Então, a partir daí, o que a gente pode concluir com essa história? Quais são as lições que a gente pode tirar a partir dessa história de Davi e Golias? Davi lutou com as suas armas, com as armas que ele dispunha. Ele não precisou de armadura, ele não precisou de lança, ele usou o que ele tinha. A coragem que ele tinha era uma arma muito importante. E a gente pode tirar assim, da história de Davi e Golias, uma lição muito importante para a nossa vida. A gente pode trazer essa história do tempo de Jesus para os nossos dias atuais. Que todos os dias, assim como o pequeno Davi venceu o gigante Golias, nós também temos que vencer os gigantes que se levantam diante de nós. Gigantes como o pecado, como que diariamente somos levados a fazer coisas erradas, a mentir, coisas que não agradam a Deus. Então, o que acontece? Isso é pecado. E a gente tem que chegar à conclusão de que o pecado não vale a pena. Então, o que a gente faz? A gente precisa reconhecer nossos pecados, nos arrepender e abandonar o erro, que Deus sempre está disposto a nos perdoar. Porém, a maior de todas as lições que a história nos apresenta é que não importa o nosso tamanho e nem o tamanho do nosso problema a ser enfrentado. Basta que tenhamos coragem de enfrentá-lo com as armas que carregamos em nossos corações
e ter sempre presente assim, ó, que Deus não escolhe o guerreiro mais forte e grande pelo seu tamanho, mas pelo coração puro que ele possui. Encerro assim o meu estágio da contação de histórias de diferentes contextos. Essa história então que eu apresentei de Davi e Golias, pensando nessa parte da contação da história para as crianças e numa posterior dramatização da mesma das crianças para a comunidade em geral, reunida em assembleia, em celebração semanal, costumeira nas comunidades. Finalizo assim, com essa proposta de trazer essa história, com essas lições. Espero que tenham curtido a minha aula e a ideia que eu apresentei. Obrigada.